Boa noite, caminhantes, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de live, nós estamos vivenciando o desafio Vencendo o Deserto. É uma alegria ter você aqui, tá? Nós que estamos vivenciando esse tempo de amadurecimento, a jornada do amadurecimento 2020 é este ano, eu quero você maduro. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, tá certo? Ora, muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver constância. O pessoal colocou para mim na caixinha que eu tenho aberto aqui nos stories dizendo assim, Cadu, olha só, Cadu, eu começo as coisas e tenho uma baita dificuldade de seguir adiante. Eu começo e não consigo terminar. Da onde que vem isso? Como é que eu faço para resolver este dilema? Este vai ser o tema da nossa conversa de hoje, beleza? Eu quero cumprimentar vocês que estão por aqui. Fausto, alegria! Quanto tempo não te vejo? Plenamente, Isaías, Joyce, uma alegria. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Eu vou colocar aqui o tema aqui para nós, para que vocês não fiquem perdidos. Seja bem-vindo, Arielle. Por gentileza, pessoal, sinalizem aqui para mim se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Está ok o som? Tudo certo? Beleza. Deixa eu só fixar aqui o tema. Beleza. Cris, tudo bem, Cris? Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Toda terça nós temos aqui a nossa live, beleza? Vamos lá então, Isaías, Fausto, bora lá, vamos entrar nesse nosso tema, tá bom? Olha só, eu quero falar aqui com você então sobre este tema, a realidade de constância. Ora, como que eu faço para poder desenvolver constância? Primeiro a gente precisa entender o que é essa tal de constância, né? A constância, ela se traduz, né? Ela vai se traduzir para nós como aquela capacidade de vencer obstáculos, de vencer desafios, né? Ora, você se propõe uma meta, sei lá, você quer ganhar mais dinheiro, você quer acordar mais cedo, você quer, sei lá, você quer estudar, né? Você quer perder peso, você quer ganhar saúde, você quer correr do coronavírus, não sei, né? Você tem uma meta, tá? Uma meta, e quando você, tá, se propõe a alcançar aquele bem, quando você se propõe a alcançar aquela realidade, você encontra obstáculos e muitas vezes nós paramos nesses obstáculos, tá certo? Veja só, tá? Existem coisas que nós desejamos alcançar e eu quero perguntar aqui pra você, sei lá, qual é aquela realidade que você tem maior dificuldade? De repente você propôs aquela meta para 2020, você gostaria de ler mais livros e até agora não conseguiu ler mais livros, você gostaria de acordar mais cedo, você gostaria de ser mais paciente com teu marido, você gostaria de encontrar um emprego novo, qual é aquela meta, né? Eu convido você a escrever aqui embaixo, eu gostaria de conhecer quais são aquelas metas ou qual é aquele desafio, né? Aquela realidade que você tem desafio de constância. De repente ao longo da live eu consigo te dar uma dica mais personalizada, tá? Então cola aqui comigo, olha só. Quando nós pensamos, tá, em alcançar um bem, tá, nós temos duas categorias de bens. Aqueles bens que eu desejo alcançar e que são fáceis, e aqueles bens que são mais árduos. Tá? Então vamos pensar, vamos exemplificar. De repente você quer tomar um sorvete. Tá, ora, o sorvete é uma coisa razoavelmente fácil de você alcançar. Então você tem o desejo, né, você tem o desejo de tomar o sorvete. Tá certo? Então, entre você e o sorvete, não tem uma barreira. Você tem dinheiro, tu vai lá, compra o sorvete e toma o sorvete, tá? Mas olha só, né? Digamos que, né, o Isaías colocou aqui, você quer ler mais livros. Você quer ler mais livros, né? Bom, de repente, se você não tem um hábito de leitura, dependendo do tipo de livro que você quer ler, você vai encontrar uma dificuldade maior. Ou seja, entre você e o bem que você deseja alcançar, existe uma barreira, né? E para essa realidade, você vai precisar desenvolver algumas coisas. A virtude da constância, ela tem dois pontos, tá? Porque a constância, ela é uma virtude filha da fortaleza. A constância, ela implica duas capacidades que nós precisamos desenvolver. Uma capacidade de resistir, suportar, aguentar a batalha, né? E, ao mesmo tempo, uma capacidade de lutar, né? Ou seja, para alcançar alguns bens, nós precisamos perseverar. Com o tempo, você vai sentindo o peso daquela escolha. Você começa, muitas vezes a gente começa ali lendo o livro. Você começa ali, sei lá, lendo o livro, você começa silenciando, você fez aquele voto, né? Não vou mais brigar com ninguém, né? Não vou assim dar piti à toa, né? Você começa ali, só que com o tempo você vai perseverando, você vai sentindo o peso dessa escolha, né? Vai aparecendo o cansaço, tá?
E, ao mesmo tempo, vão aparecendo obstáculos. Sei lá, você se programou para poder ler 30 páginas por dia, ou ler um livro por mês, né? E você planejou que toda terça pela manhã você ia ler aquele livro, ou você planejou que você ia fazer silêncio quando aquela pessoa que lá no trabalho te irrita, você fez esse plano. Mas de repente acontece alguma coisa. De repente tua rotina muda, né? De repente você está diante de uma realidade mais estressante, né? E o que acontece? Aparecem obstáculos, tá? Ou seja, quando você se propõe a realizar algumas coisas, existem algumas coisas que você planejou, mas acontecem coisas que saiu fora do planejado, né? Que saiu fora do teu plano, então aparecem obstáculos. Se você não desenvolveu uma capacidade de aguentar, de resistir, se você não busca desenvolver essa capacidade de resistir, de suportar, né? E se você não desenvolve aquela capacidade de enfrentar, você acaba não indo adiante. Só que o que? Acontece uma realidade, tá? Qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? A grande dificuldade de desenvolver constância é porque para você desenvolver constância, você precisa se sacrificar. Não existe constância sem sacrifício. E aí eu te pergunto, o quanto você está disposto a se sacrificar para alcançar esta meta elevada, né? Que meta elevada? Pode ser a tua meta de, sei lá, se dedicar mais à tua vida de oração, de ser mais paciente com o teu marido, de ser mais paciente com os teus colegas de trabalho, de ler os teus livros, né? De estudar, né? De conseguir um emprego novo, de se dedicar a uma realidade profissional, de aprender uma luta, de perder peso, de melhorar a tua alimentação, né? Ora, o que acontece, tá? Para que você persevere, chega uma hora que você vai precisar enfrentar a si mesmo, tá? E o que acontece? Nós vivemos num tempo de pessoas que não estão acostumadas, nós não estamos acostumados, tá? A suportar contrariedades, né? Nós vivemos, tá? Na geração do gostosinho, na geração do confortável. Nós só buscamos coisas que são confortáveis. O que acontece? A gente acaba tendo dificuldade de perseverar e ter constância nas coisas, constância nos nossos propósitos. Muitas vezes a dificuldade do nosso propósito, a dificuldade de alcançar constância na nossa vida é porque nós somos imaturos, é porque nós não aguentamos suportar as coisas, nós não estamos abertos ao sacrifício. Entende? Ora, muitas pessoas dizem, né? Eu quero ler mais livro, eu quero ser mais paciente, eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais forte, tá, beleza, mas o quanto você de fato, sinceramente, está disposto a se sacrificar por isso? E eu preciso dizer para você, se você não está disposto a se sacrificar, se você tem uma autopiedade, um excesso de dó de você mesmo, você não vai amadurecer nunca, você ainda é uma criança, ninguém pode contar com você. Ora, porque o que é próprio da vida adulta? O que é próprio da vida adulta? Eu já disse isso na live anterior, né? Alguém colocou essa definição na internet que eu achei fantástico, né? A criança, né, é aquela que gera boletos. O adulto é aquele que paga os boletos. Ora, né, uma criança ela não suporta, entende? A criança ela ainda está desenvolvendo isso, tá? Mas olha só, um adulto é aquele indivíduo que deveria ter desenvolvido já esta resistência, esta capacidade de enfrentar, de se sacrificar. Nós vivemos no império do gostosinho. A gente só faz as coisas se as coisas forem gostosas. Aí chega uma hora que não é gostoso. Vamos ser sinceros, né? Cadê o Isaías que falou de leitura, que falou de estudo? Estudar não é gostoso. Entende? Estudar não é gostoso. Você senta ali naquela hora. Não é gostoso você ser paciente com aquela pessoa que está te xingando, né? Não é gostoso ser paciente com o teu marido que vive largando o tênis lá pela sala, entende? Não é uma coisa que, nossa, que delícia. Não é. Ou seja, né, isso gera uma capacidade, um enfrentamento necessário. Sem sacrifício não há constância. Tá certo? Ana, beleza? Seja bem-vinda. Quanto tempo? Olha só, tá? O que eu tô falando aqui pra vocês? Eu quero dizer que assim, um dos grandes vilões, o grande vilão que te impede, que me impede de ser constante, tá? É este apego exagerado que nós temos a nós mesmos, tá? O grande vilão desse processo nosso de amadurecimento, de desenvolver essa constância, de desenvolver essa dificuldade, é o apego exagerado que nós temos a nós mesmos. Ora, nós somos educados na geração conforto, né? O Isaías falou algo que eu costumo dizer sempre, é isso mesmo, Isaías, né? Para ter dó de você, Deus já fez uma pessoa que é sua mãe. Então assim, não dá para você ter dó de você. Se você ficar com um dózinho de você, lamento dizer, você não vai alcançar nada da tua vida. Porque existem alguns bens que são, é fácil. Você vai tomar um sorvete, é uma coisa gostosa, mas você estudar,
você ser paciente com aquela pessoa, você desenvolver uma virtude, você acordar na hora certa, você lavar a louça sempre antes de dormir, né? Você ajudar o teu marido numa dificuldade, você ser paciente com aquela pessoa, isso implica sacrifício. O problema é que hoje em dia todo mundo quer ressurreição, mas ninguém quer passar pela cruz, né? Todo mundo quer a glória, né? Mas ninguém quer passar pelo Calvário. E faz parte do amor humano, faz parte da maturidade humana. Olha, qual que é a dimensão mais plena do ser humano? Tá? O Dr. Franco, o Dr. Viktor Frankl, o psiquiatra que estava lá no campo de concentração, ele tem uma frase. Ele vai dizer assim, olha, quando que o avião revela que ele é avião? Olha, um avião você pode ver ele andando, ele anda num pátio, parece um carro, parece um ônibus. E ele pode andar desse modo, mas ele não foi feito para voar deste modo. Um avião revela a plenitude que ele é quando ele voa, entende? O ser humano, quando que ele revela a plenitude daquilo que ele é? Quando ele ama. Só que amar implica sacrifício. Amar implica aquela capacidade que eu possa morrer para mim mesmo, me entregar a alguém, que eu me torne como um pelicano, que eu seja alimento na vida de alguém. Ora, se você fizer essa pergunta para si mesmo, quem foi a pessoa que mais te amou na vida? A pessoa que mais te amou na vida, com certeza sofreu muito por você, porque é próprio do amor essa capacidade de se doar, é próprio do amor essa capacidade de sofrer, é próprio do amor essa capacidade de se sacrificar. E sem sacrifício não tem constância. Por quê? Quando o obstáculo aparece, quando a dificuldade aparece, o que acontece? Né? Você olha para aquela realidade e você fica com pena de você mesmo. Você olha para aquela realidade e fica com baita dó de você. Você não quer se mortificar, você não quer enfrentar aquelas coisas árduas, aquelas coisas difíceis. Né? Você não quer enfrentar. Né? Mas olha, o que acontece nesse momento? Quando o obstáculo aparece, é a vida nos convocando. É a vida te convocando. Então pensa naquela coisa que você quer alcançar. Né? Pensa naquele objetivo. Tá? Ora, diante daquilo aparece um obstáculo. Esse obstáculo é a vida te convocando para entrar na guerra. Como diria o meu amigo Lucas, psicólogo, né? É a vida convocando você, guerreiro. É a vida te convocando para amar, entende? Quando você olha para o teu marido, quando você olha para a louça suja, muito bem, Alan, quando você olha para a louça suja antes de dormir, né? Quando você olha, tá? Você só tem duas possibilidades, não tem outra coisa. Ou você foge e vai se tornar um covarde perante a vida, ou você foge e vai se tornar um mariquinha perante a vida, entende? Ou você enfrenta aquilo. A vida te solicita, a louça está ali para você sinalizando a vida que está te chamando ao sacrifício, te chamando a ter menos dó de você, a enfrentar a si mesmo, a enfrentar esse excesso de alto amor, a enfrentar o teu egoísmo, a mirar o teu olho na louça, a mirar o teu olho naquele bem que você pode fazer para aquela pessoa, a mirar o olho naquela pessoa que você precisa se tornar, naquela pessoa mais paciente a se tornar, naquela pessoa mais amorosa, naquele livro que você precisa ler. É a vida te convocando. E se você não aceita essa convocação, você se torna uma pessoa fraca. Você para nas pequenas coisas, né? Mas tem um meio mais prático de conseguir realizar isso, tá certo? Porque veja, infelizmente, a nossa educação, nós não fomos treinados para nos enfrentar. Né? Nós somos a geração, como diz o Ítalo, a geração soft, né? Ou seja, nós somos aquela geração criada no conforto. Bom, então tem algumas coisas que você pode fazer para treinar. Se você quer desenvolver constância, você precisa se treinar nos dois aspectos. Você precisa treinar primeiro no aspecto de resistir, de suportar algum sofrimento, tá? E você precisa, né, desenvolver a sua capacidade de enfrentar, de ir além dos obstáculos, né? Um grande exemplo disso, para mim, é a maternidade. Né? E eu acho isso aqui bonito demais, né? Não sei se tem alguma mãe por aqui, mas olha só, tá? Olha como isso aqui é belo. A mulher que vai ter lá o seu primeiro filho, ela faz um plano, ela se planeja mais ou menos, né? Ela pensa naquela realidade, ela prepara o quartinho, ela procura ler, ela conversa com as pessoas, né? Sei lá, ela assiste lives dos outros que falam sobre isso, ela se prepara, tá? Só que o que acontece? Quando chega a hora, quando ela vai ganhar a criança, tá? Ela tem que enfrentar um momento de dor. Ela tem que enfrentar um momento de dor. Quando a mulher vai parir, ela está diante de uma realidade que convoca ela ao enfrentamento. E ela precisa suportar aquela dor. Ela precisa ela precisa aguentar firme aquela dor. Porque é aquela dor que gera o parto, é aquela dor que gera a vida. Ela precisa aguentar firme aquela dor.
mas ao mesmo tempo ela precisa seguir adiante. Ela precisa ir além dos obstáculos. E aquela criança nasce. E com o nascimento daquela criança nasce também a mãe. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A vida nos convoca. As dificuldades aparecem. As dificuldades, elas são como pedras, que elas podem se tornar para você uma muralha, uma pedra de tropeço, ou elas podem se tornar para você, né, um material para que você construa uma estrada, para que você construa uma ponte, entende? Porém, existem alguns bens que você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sangrar. Você vai ter que aprender a suportar alguma contrariedade. Mas ao mesmo tempo você vai ter que enfrentar. Você vai ter que ir além. Tem coisa que você não previu e aconteceu. E agora você vai ter que se organizar, vai ter que se ordenar. Mas olha que interessante. A mãe, quando aquela criança nasce, que nasce a mãe, nasce ali também no coração dela um movimento de amor. E ela olha para além daquilo. Ela olha para além daquela dor. E ela encontra então uma força. Ela encontra então um sentido pelo qual se doar. E aparece um movimento de coragem no peito, que faz com que ela enfrenta. Ora, a coragem é justamente um movimento do amor. O que é o corajoso no campo de batalha? O corajoso no campo de batalha é aquela pessoa, é aquele soldado que ama mais a sua família do que a si mesmo. É aquele soldado que tem consciência, cara, se eu não entrar aqui na guerra, se eu não suportar essa possibilidade de morrer, se eu não enfrentar este meu inimigo, entende? A minha família vai ser destruída, a minha nação vai ser destruída. Então, o soldado, sim, ele tem medo, sim, ele passa dificuldades, mas ele ama algo maior do que ele mesmo. Já o soldado covarde, o que acontece? Ele é um baita do egoísta, ele é um puto do egoísta, ele só pensa nele, entende? Ele fica com medo de entrar e morrer, porque ele só está pensando nele. Essa pessoa ninguém pode contar com ela. Essa pessoa vai ser fraca perante a vida, porque não aprendeu a amar a algo maior do que a si mesmo. O movimento da fortaleza, o movimento da constância solicita essa capacidade de amar e de se doar, de se sangrar por algo que é maior do que você mesmo. Só que para você alcançar isso, você pode treinar isso. Você pode treinar isso. Eu coloquei aqui na minha colinha, né? Ou seja, como é que começa isso? Você precisa aprender a escolher algo simples para começar, né? Muitas vezes a gente falha porque a gente já quer entrar nas batalhas árduas. A gente já vai direto para aquelas batalhas que estão muito acima da gente, que estão acima de nós. Entende? Ora, um soldado, geralmente, antes de ir para a batalha, ele faz o quê? Ele, antes de ir para a batalha, ele é treinado, ele tem um treino, ele aprende a lidar com algumas contrariedades, né? Então, a primeira dica que eu quero te dar é assim, tá? Primeiro, se proponha uma meta que seja acessível para você. Ora, não adianta você dizer que você vai ler um livro por semana, sendo que você, sei lá, você mal lê um livro no ano. Então vamos começar por uma coisa mais simples, né? Seja humilde, deixe de ser vaidoso e começa por uma meta simples. Ponto. Trace uma meta simples, tá? Ao invés de querer mudar toda a sua vida, vamos escolher uma área da tua vida. Entende? Não quero mudar tudo de uma vez, vamos escolher uma área só. Vamos começar pela... Você quer estudar? Então vamos começar por esta área. Você quer ler mais livros, né? Vamos começar por aqui. Olha, que tal, ao invés de um livro por semana, que tal ler 2 páginas por dia? Ah, cara, você tá brincando, né? Mas 2 páginas por dia, é óbvio que eu vou dar conta. Então tudo bem. Então começa por aqui. Ora, se 2 páginas por dia é fácil para você, então começa por aqui. Por quê? O que vai acontecendo? Se você ler 2 páginas hoje, 2 páginas amanhã, uma semana, um mês, você adquiriu constância. As outras áreas da sua vida pode ainda estar toda bagunçada, mas você já desenvolveu constância em uma área, você começou a se fortalecer. É que nem exercício físico, né? Você começa a fazer exercício físico, né? Você não ganha só uma disposição corporal, você não só perde peso, mas você começa a gerar todo um processo de mudança na tua vida. Se você faz exercício físico, o que é fazer exercício físico? É aprender a lidar com algumas contrariedades ali durante um tempo. O exercício é uma mortificação, porque o exercício é uma coisa gostosa de fazer, mas você fica fazendo ali. Este treino de fazer exercício te prepara para enfrentar outras coisas em outras áreas da tua vida. Então, primeiro ponto, tá? Escolhe uma realidade simples. Segundo ponto, não tenha dó de você, guerra ao dó de você, hashtag guerra ao dó de você, entende? Não tenha dó de si mesmo, entende? Se abra ao sacrifício e enfia na tua cachola, que sem sacrifício você não vai seguir adiante, tá? A outra dica que eu quero te dar é que você se proponha, tá?
algumas contrariedades, algumas coisas que não são agradáveis, para você desenvolver mesmo a tua resistência, né? Eu coloquei aqui, ó, proponha-se diariamente algumas pequenas dificuldades, né? Para poder suportar pequenas contrariedades. Sei lá, ficar um tempo com ar condicionado desligado, suportando um pouco o calor, tomar ali um café amargo. Quando você for comer, né? Quando você for se alimentar, escolhe mais coisas que você não gosta e menos coisas que você gosta. Ora, né, os nossos pais não nos contrariaram, né? Os nossos pais, eles não nos contrariaram. Então, nós precisamos também nos contrariar, né? Então, desenvolve isso como? Se propondo algumas coisas, né? Se propondo algumas coisas, como, por exemplo, esses desafios que eu coloquei aqui para você, entre outros, tá? Olha só. Uma coisa que geralmente é muito difícil pro pessoal, tá? Uma coisa que é muito difícil pro pessoal, tá? Que é o quê? Não reclamar daquelas pessoas que te irritam. Cara, suportar aquele incômodo interior daquelas pessoas que te irritam é doído. Faz esse desafio durante uma semana, não reclame em nada daquelas pessoas que te irritam. E quando você estiver muito irritado com elas, reza um Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz uma oração, sei lá, né? Ora, o que é isso? É você desenvolver aquela tua capacidade de suportar contrariedades. Você precisa desenvolver essa capacidade para que você tenha resistência. Para que você tenha resistência, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, tá? E essa daqui é fundamental, tá? Eu diria, é isso aí, o café sem açúcar, o lavar a louça, exatamente. É isso aí, Alan. É isso aí, Isadora. A gente precisa se propor algumas coisas. O banho gelado entra aqui também. Porque vamos ser sinceros, tá? Beleza, tem um público aqui que não é religioso. Mas vamos lá, o público religioso aqui, tá? Eu tenho uma meta. Minha meta, Cadu, é o céu. Eu quero ser santo. Beleza, tu quer ser santo. Tá, mas vamos lá. Você está preparado para o martírio? Como é que você vai pensar em martírio? Sabe o martírio? Aquela capacidade de morrer pelo Cristo? Como que você vai enfrentar o martírio se você não aguenta, se você mal suporta aquele colega chato sem reclamar? Como é que você vai suportar o martírio? Como é que você vai ter constância de uma busca de santidade se você mal suporta um café amargo? Né? Se você for pensar, os primeiros cristãos, o que eles tiveram que suportar, né? Não era a cara feia dos outros, não era café amargo. Eles tiveram que suportar leões, eles tiveram que suportar, né, imperadores tacando fogo neles. Né? Então, ora, essa constância, ela é essencial. Né? E uma outra dica, né, a dica assim, especial que eu quero trazer aqui para você é a seguinte, tá? Eu quero que você escolha uma tarefa simples, mas para você fazer todo dia. A minha sugestão para você começar a treinar constância, para você treinar essa capacidade de enfrentar as coisas difíceis, né, e ao mesmo tempo, né, desenvolver resistência, é que você escolha uma área da tua vida. E para essa uma área da sua vida, você escolha uma tarefa, a mais simples que puder. A mais simples, sei lá, uma tarefa mínima, para que você possa fazer todo dia, tá? Durante todo 2020. Você vai escolher uma tarefa que você vai fazer durante todo o 2020 seu, tá? Até dezembro de 2020. Uma coisa simples, sei lá, fazer 5 minutos. Que tal fazer 5 minutos de exercício todo dia? Que tal ler 2 páginas de um livro todo dia? Que tal ouvir canto gregoriano todo dia? Né? Que tal ler um salmo todo dia? Né? Olha, são coisas simples, são coisas que assim, no frigir do ovos é prático, entende? É um salmo, um canto gregoriano que você pode botar enquanto você toma banho, rezar um Pai Nosso todo dia, né? Fazer 5 minutos de exercício todo dia. Ora, se você escolhe uma coisa, tá? E avança, uma coisa simples, para que ao final de 2020 você tenha dado o seu melhor, você tenha resistido às dificuldades, você tenha enfrentado os teus obstáculos. Se você faz isso, você vai desenvolver essa virtude que é própria da constância, a partir de uma área específica da tua vida, de um ponto simples. Né? Olha, tem coisa que é simples, mas porque é simples a gente não faz. Né? Deixa eu ler o que vocês estão colocando. Vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, mande aqui. Dá tempo ainda de responder. Faz sentido, pessoal, o que eu estou dizendo? É uma coisa óbvia, mas que a gente não faz. Né? É bem isso aí, Fly. As bolinhas anti-estresse não é para atacar na cara dos outros, né? Mas vamos ser sinceros, nós vemos esse tempo que é isso mesmo, né? É o grande desejo de tacar, né? De reagir. Nós vemos esse tempo de reação. O Dr. Viktor Frankl, ele vai dizer que entre o estímulo e a resposta, né? Ou seja, entre o estímulo de alguém que me irrita e a resposta de tacar a bolinha na cara da pessoa, existe um time,
de liberdade, onde eu posso tomar uma decisão. E é essa decisão que vai me fazer, que vai me perfazer. É essa decisão que vai dizer quem eu sou. Ou seja, eu posso continuar decidindo ser aquela pessoa que age somente, né, no estímulo, né, que simplesmente vai na maré das coisas, ou eu posso assumir as rédeas da minha vida e tomar uma decisão de agir de um modo mais virtuoso. Ana Cláudia, é esse tempo que a gente vive, né? A gente reclama da gente mesmo. Tem hora que a gente é insuportável, né? Aprender a suportar a si mesmo, porque é doloroso. Veja só, né? Eu percebi a dor do pessoal que colocou nas caixinhas dos stories, né? Ou seja, o pessoal assim, Cadu, me ajuda. É difícil, né? Eu tô tentando há um tempo acordar na hora certa e não tenho conseguido, né? Tem hora que dá raiva da gente mesmo, mas é um processo, né? Aprender a suportar os próprios defeitos é um treino, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de suportar os defeitos dos outros porque a gente não aprendeu a suportar os nossos defeitos. Porque os vícios capitais, né? Ou seja, todos os nossos defeitos, eles podem ser compreendidos a partir dos 7 vícios capitais. Se você compreende os 7 vícios capitais, você vai entender um pouco das misérias humanas, entende? Só que qual que é a importância de você conhecer os principais defeitos, os maus hábitos? A principal importância disso, tá? É para que você reconheça em você estes movimentos que te distanciam de ser uma pessoa mais madura, de ser uma pessoa mais elevada. Mas não é para dar muita trela para isso, porque ao final das contas o que importa, né, é a tua decisão em direção a quem você deve ser. E é óbvio que a gente se frustra. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de nós mesmos, né? A gente se mede com uma régua que é uma régua injusta, né? Ou seja, a gente exige de nós mesmos, é um movimento da vaidade, né? Ou seja, ou o orgulho, né? A gente tem uma busca exagerada pela perfeição. É óbvio que a gente não vai entender, a gente vai se frustrar. E aprender a lidar com essa frustração, isso ajuda muito? Isso ajuda muito. Claro, ajuda a lidar com traumas também, porque olha só, quando a gente fala de trauma, né, a gente tem um problema hoje no tempo presente, Ana. Boa pergunta, viu, Ana? O pessoal a gente tem um problema hoje no tempo presente, que a gente vive assim, olha, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, beleza. É claro que a nossa história pessoal ela tem um impacto na nossa vida, tá? Mas isso nos condiciona, mas não nos determina, entende? Porque no final das contas, tá? Por mais que você... primeiro que é impossível você rastrear, por que exatamente eu sou assim? Porque a nossa memória ela não é confiável, né? De repente você podia jurar que viu o lixeiro roubando o teu cachorrinho, né? Mas na verdade foi uma história que teu pai inventou ali na hora, teu pai deu fim no teu cachorro, viu o lixeiro passar e você assumiu aquilo como uma verdade. Ou seja, a memória nossa, ela nos trai, ela não é perfeita. Então tem coisa que a gente vai buscando na memória, a gente não consegue achar com exatidão. Por que eu sou assim? Da onde vem isso? Mas olha o que acontece, por mais que você ache algumas coisas, você consiga identificar alguns traumas, no final das contas você vai voltar para este momento presente e vai ter que tomar uma decisão. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Beleza, passei por uma situação que me marcou, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? E aí você só vai ter 2 movimentos. Ou você vai se tornar vítima e vai entrar no movimento de coitadismo. Nossa, eu sou coitadinha. Nossa, coitado de mim, porque eu passei isso. E aí você vai se tornando uma pessoa fraca. Ou você enfrenta. Você fala, beleza, passei por isso, mas agora eu vou tomar uma decisão, né? Eu vou ter um gesto concreto. Ou seja, eu vou pegar esta linha, né? Ou seja, vamos pensar assim, tá? A nossa história como uma linha, né? E a nossa liberdade como uma agulha. Então eu vou pegar essa linha e vou costurar e vou bordar um novo bordado. Eu vou pegar essa minha história e vou fazer algo que preste com ela, né? Porque, ora, é possível encontrar um sentido também no sofrimento. Só que isso exige novamente um enfrentamento, ou seja, eu preciso olhar agora para frente, entender que eu tenho essa situação que me trouxe até aqui, mas agora é olhar para frente e entender o que eu vou fazer com isso. Eu posso pegar as pedras, os traumas que a vida me deu e posso construir um muro que vai me impedir de avançar. Mas ao mesmo tempo eu posso justamente pegar essas pedras e construir uma escada. Essa é a grandeza da vida, né? Porém, isso implica que eu desenvolva fortaleza, que eu mire numa meta que seja maior que eu, que eu ame e que eu me sacrifique, né? E aqui assim, né, eu quero fechar aqui a nossa live com 2 frases fantásticas de São José Maria Escrivá, né? Ele dizia assim no livro Caminho, né? O livro Caminho, estou com o livro aqui na mão, que assim, é fantástico, né? Não sejas frouxo, mole,
já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sente por ti mesmo, né? Eu poderia resumir a live em tudo isso daqui. Deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. Acabou, já deu por hoje, né? Já deu por hoje, já não é mais tempo da gente ficar nutrindo esta paixão, esse vitimismo, esse excesso de dó. Se você ficar com muito dó de você, você fica com dó de você, o que acontece? Você não vai conseguir acordar cedo, você não vai conseguir ler o livro. Para de ter esse bendito dó de você. Como o Isaías bem lembrou, é uma frase que eu costumo dizer muito, né? Para ter dó de você, Deus já fez alguém que se chama mãe. Então você já tem sua mãe. Eu não tô aqui para ter dó de você, eu tô aqui para te convocar, porque a vida é guerra, a jornada do amadurecimento é guerra, né? E aí tem mais uma aqui de José Maria Escrivá, que assim, vou fechar com essa aqui, tá? Quais são os tesouros do tempo presente? Tá? Você quer saber, olha, quais são os alimentos, quais são, né, as ferramentas para você construir essa tua jornada? José Maria Escrivá vai dizer assim: eu vou te dizer quais são os tesouros do homem na terra, para que você não os desperdice. É a fome, é a sede, é o calor, o frio, a dor, a desonra, a pobreza, a solidão, a traição, a calúnia, o cárcere. Esses são os verdadeiros tesouros. A fome, a sede, a luta, a privação, né? Esses são as grandes ferramentas. Ora, quando nós estamos diante de um obstáculo, na verdade, nós estamos diante de quê? Da vida que está convocando com que a gente dê uma resposta diferente. É isso aí, Aliano. É isso aí, Alan. Fechou? É isso mesmo. Quem tem dó é piano. Vamos em frente. Beleza, pessoal? Esta foi a nossa live de hoje. Quero agradecer aqueles que ficaram aqui. Ana, muito obrigado. Fly, Alan, todos que estiveram por aqui. Uma alegria estar aqui com vocês, tá certo? Eu quero dar aqui boa noite pro Matheus. Matheus do TI tá por aqui. Um abraço, meu caro. Cadê você, Matheus? Não te vi. Tá lá em cima. Não sei se o Matheus ainda tá por aqui. Um abraço, meu caro. Uma saudade de ti, beleza? É isso aí, pessoal. Toda terça-feira é live, tem live. As lives ficam salvas lá no YouTube. Você pode acompanhar as lives anteriores. Se você gostou dessa live, compartilha com os teus amigos, marca o pessoal aqui. Não esqueça que nós estamos na jornada do amadurecimento, desafio vencendo o deserto. Hoje nós encerramos a luta contra a avareza, um desses inimigos interiores, e amanhã a gente vai entrar na guerra contra a vanglória. E vou te apresentar o que é essa vanglória, o que se trata isso, sobretudo quais são as ferramentas e as virtudes necessárias para a gente amadurecer, beleza? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês e até a próxima.